Você sabia que até hoje ninguém conseguiu identificar exatamente o que realmente aconteceu com a cidade de Sodoma? Na verdade, esse é um dos lugares mais controversos e misteriosos mencionados na Bíblia. Ela é descrita como uma cidade muito rica, cheia de prosperidade, luxo e prazeres. Aqui também havia rios subterrâneos, muralhas quase impossíveis de serem invadidas, banquetes que duravam semanas e mulheres cobertas de joias de ouro da cabeça aos pés. À primeira vista, você realmente pensaria que é um paraíso, mas por trás de todo esse brilho, a alma das pessoas aqui também estava apodrecendo aos poucos. Segundo as Escrituras, Deus puniu Sodoma por causa de sua extrema maldade e pela violação da moralidade de seu povo. Um fogo poderoso caiu do céu e causou completa destruição. Mas, de acordo com a ciência moderna, pode haver uma explicação real para essa tragédia. Na verdade, foram encontradas evidências ao redor do Mar Morto e também há vestígios de calor intenso e rochas derretidas nesse local, como se tivessem vindo de uma explosão do céu. Mas vamos mudar um pouco de assunto. Antes mesmo do fogo cair do céu, a grande questão é como era realmente a vida em Sodoma antes de ser destruída e quais foram os principais motivos de Deus para permitir isso. Serem punidos de forma tão severa, e é isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Mulheres de Sodoma. Beleza, poder e pecado. No meio da prosperidade da cidade de Sodoma, havia mulheres conhecidas não apenas pela beleza, mas também pela maneira única de se vestir. As roupas delas eram finas, deixando a pele à mostra sob a luz. Todas as noites de festa, elas untavam o corpo com ouro líquido, transformando cada movimento em uma joia viva. E quando a luz da lua os tocava, sua pele brilhava como se houvesse fogo celestial sobre eles. Para os Tagamacide, eles pareciam sombras vivas, símbolos de luxo, arrogância e entrega ao prazer eterno. O rio secreto, sob Sodoma. Sob a cidade havia um rio secreto que apenas os sacerdotes e engenheiros conheciam. Ele passava por túneis esculpidos à mão. Também foi alisado com pedra e coberto para que a água não vazasse. A partir daí, ele leva vida aos palácios. E por causa disso, a cidade fica ainda mais rica, no meio do deserto árido. Enquanto as cidades vizinhas morrem de seca, Sodoma tem lagos, fontes e canais que atravessam as praças. Para os estrangeiros isso é ganância, mas para os habitantes de Sodoma, isso é prova de que eles foram favorecidos pelos deuses. Por isso foram consumidos pelo orgulho. O segredo do rio era rigorosamente guardado. Qualquer um que tentasse revelar sua localização para estrangeiros era imediatamente morto. Isso era punido como traição. A água subterrânea foi o que deu vida a Sodoma por muitos séculos. Mas isso também foi o motivo do seu orgulho, as muralhas inquebráveis de Sodoma. Imagine uma cidade cercada por muros tão altos, quase impossíveis de serem destruídos. Eram 2 camadas, fortes, grossas e com mais de 10 metros de altura. Entre os muros havia uma passagem secreta onde os guardas e arqueiros podiam se mover livremente sem serem vistos pelo inimigo. Quando o sol está se pondo, os tijolos brilham com a luz vermelha e toda a cidade parece estar em chamas. Seus portões, feitos de madeira revestida de ferro, exigiam a força de 6 homens para serem movidos. Devido à robustez das defesas, os habitantes de Sodoma achavam impossível serem derrotados. E desse sentimento de segurança nasceu o orgulho. Acreditavam que podiam desafiar até a lei de Deus. O banquete proibido, as festas em Sodoma não eram apenas celebrações de comida e bebida, mas uma jornada para um mundo diferente de consciência. Nas noites profundas de celebração, os cidadãos bebiam. As bebidas eram misturadas com ervas que afetavam a mente, como ópio, mandrágora e extrato de plantas do deserto. Depois de beber, o calor e o arrepio da ilusão corriam em suas veias. Alguns conseguiam ver cores que nunca tinham visto antes. Alguns ouviam vozes que pareciam vir do céu. Para eles eram sinais dos deuses. Enquanto dançavam sob a lua, pareciam criaturas possuídas por um poder.
sem medo ou cansaço, já não eram humanos. Mas por trás dos sorrisos e da música, havia aqueles que nunca mais recuperaram a sanidade. Havia almas que se perderam na escuridão de suas próprias mentes. A busca pela felicidade e o esquecimento da realidade tornaram-se parte da cultura de Sodoma, até que acabaram se afogando em sua própria loucura, o ouro negro de Sodoma. Ao redor de Sodoma, um líquido preto, espesso e fedorento flui do chão. Chamam isso de betume, uma resina natural que na época valia mais que ouro. A cada passo no deserto você pode vê-lo jorrando das fendas das rochas, brilhando como um espelho sob o sol. Por causa disso, comerciantes de terras distantes vêm em massa trazendo caravanas de comércio. Os egípcios pagam enormes quantias por esse betume. Eles usam isso para embalsamar seus faraós, a fim de preservar seus corpos para sempre. Também é usado na construção de barcos sagrados e na unção dos templos. Um barco feito de betume pode valer tanto quanto um palácio. Naquele momento, Sodoma ficou extremamente rica. Tornou-se um centro de comércio, atraindo estrangeiros e sendo invejada por outros. Mas como toda riqueza facilmente conquistada, isso foi seguido por uma lenta decadência moral. E ficou a pergunta que ainda persiste até hoje. A prosperidade sempre tem um preço em pecado? O inferno que acabou com Sodoma. Por muito tempo, muitos achavam que a destruição de Sodoma era só uma invenção. Em 1993, arqueólogos descobriram algo sob uma espessa camada de terra às margens do Mar Morto. Camadas de cinzas e pedras derretidas pelo fogo, o calor que escapou. Naquela época, era algo além do que qualquer tecnologia antiga poderia criar. As pedras amoleceram como cera e o solo ficou árido por muitos séculos. Segundo os especialistas, mesmo a milhas de distância, era possível ver a luz e a fumaça como uma coluna de fogo que alcançava as estrelas. Há relatos dizendo que o céu ficou cor de sangue enquanto uma enorme nuvem de fumaça subia. Uma cena que parecia como se a própria fúria do céu tivesse caído. Até hoje ainda se debate qual foi realmente a causa. Teria sido um meteoro que caiu, uma erupção vulcânica desconhecida ou um mistério além da explicação da ciência. Seja qual for a verdade, o que aconteceu deixou uma marca não só nas pedras, mas também na memória da humanidade. A história de Sodoma tornou-se um lembrete para as civilizações seguintes de que prosperidade e maldade, quando combinadas, sempre levam à destruição. As estátuas vivas, nos palácios de Sodoma, havia guardas que não pareciam pessoas à primeira vista. Eles estavam cobertos da cabeça aos pés com uma armadura de metal brilhante, e seus rostos eram cobertos por máscaras douradas, silenciosos, imponentes e parecendo sem vida. À primeira vista, você pensaria que eles eram apenas estátuas posicionadas na frente dos portões. Mas quando alguém ousa violar a lei da cidade, eles de repente se movem como se tivessem voltado à vida a partir da pedra. Rápidos, violentos e impiedosos. As chamadas estátuas vivas foram treinadas desde a infância, não apenas na arte da guerra, mas também na arte de ficar imóvel e suportar extremo sofrimento. Eles conseguem ficar em pé por vários dias, sem se mover, sem demonstrar qualquer emoção. Eles parecem criaturas que perderam a humanidade, tendo como único objetivo proteger seus líderes. Por causa deles, o medo se espalhou por Sodoma. Muitos estrangeiros contaram histórias como se houvesse forças além do humano protegendo a cidade. Seres movidos por poderes misteriosos para proteger seus reis e nobres, as mulheres de ouro. Na cidade de Sodoma, a beleza não é apenas exibida, é carregada. As mulheres aqui são conhecidas por acumular ouro em quase todas as partes do corpo. Em escavações arqueológicas, encontraram restos de mulheres com deformidades no pescoço e tornozelos, ossos com formato alterado, devido ao peso das joias que elas usavam desde a juventude. Enquanto caminhavam pelas ruas, os enfeites faziam barulho como se fosse uma música de luxo. Diziam que sons mais altos e harmoniosos das joias indicavam posição social mais alta da família. Em toda a festa, eles se reuniam juntos e o brilho do ouro em seus corpos iluminava a noite como se fosse dia. Em Sodoma, as mulheres não eram só enfeites. Elas tinham direitos que raramente eram concedidos às mulheres na antiguidade.
Elas podiam comprar terras, administrar negócios, herdar propriedades e pedir o divórcio. Aos olhos dos países vizinhos, isso era uma ameaça ao poder predominante dos homens. Para eles, Sodoma era uma cidade de transgressão, onde até as mulheres não tinham medo de desafiar as leis da tradição. Mas por trás do ouro luxuoso e da liberdade, há um mistério envolvendo os templos de Sodoma. Que segredos escondem suas cerimônias? Quais leis segue uma cidade que ousou desafiar os mandamentos do céu? E qual o destino dos estrangeiros, que tiveram sorte ou azar de entrar atrás de seus muros? O mercado onde tudo tinha um preço. No centro de Sodoma você encontrará um mercado inesquecível, cheio de cores, aromas e barulho. Mas acima de tudo, este também é o retrato claro da ganância da cidade. Aqui, nada é de graça. Tudo tem um preço, desde as joias mais caras até os objetos mais simples. Mas o que mais surpreende os estrangeiros é o comércio de coisas que você nem pode tocar. A água da chuva é coletada e vendida por um preço muito alto. O ar frio das montanhas é colocado em potes e vendido como luxo. Até mesmo a sombra das árvores é alugada. Sim, você paga se quiser sentar embaixo dela. Há dias em que as pessoas pagam para alguém embalar seus filhos em um parque público e idosos precisam pagar para sentar nos bancos de pedra. Em Sodoma, tudo tem um preço. Por isso não resta mais nenhum valor verdadeiro. Para os países vizinhos, isso já é um sinal do colapso total da moralidade da cidade. Em Sodoma, até a dignidade tem preço. E daí? Roupas que chocaram visitantes. Os habitantes de Sodoma não eram só apaixonados por roupas. Eles usaram isso como uma linguagem de poder. As mulheres deles usavam tecidos estranhos, finos, brilhantes e quase mágicos. À luz, as curvas de seus corpos se destacavam, mas o tecido ainda sustentava os enfeites de ouro nas mãos, cinturas e tornozelos. Quando caminhavam juntos pelas ruas, parecia um desfile de estátuas vivas, seres envoltos em luz. Todas as noites, especialmente durante a lua cheia, suas roupas brilhavam como prata líquida e as mulheres pareciam fadas da luz. O tecido era muito fino e denso. Diziam que podia ser dobrado e colocado dentro de um anel. Por causa disso, milhares de comerciantes de terras distantes iam até Sodoma, só para conseguir ao menos um pequeno pedaço. O valor disso era comparável ao peso em ouro. Mas quando a cidade foi destruída, o segredo de como fazer isso também se perdeu. Um conhecimento que, se fosse redescoberto, poderia mudar toda a indústria têxtil do mundo. As festas que duravam semanas. Em Sodoma havia celebrações que pareciam não ter fim. Não eram apenas festas comuns, mas festivais que duravam várias semanas, começando na lua nova e terminando na lua cheia. Nesses dias, a cidade se transformava em um palco de excessos e abundância. As ruas eram decoradas com bandeirinhas coloridas e flores vindas de vales distantes. A música não parava. Harpas, flautas e tambores tocavam sem cessar. À noite, as ruas brilhavam sob centenas de tochas enquanto o aroma de pão recém-assado, carne grelhada e especiarias do Oriente pairava no ar. Mas o mais surpreendente é que nesta época todas as leis desaparecem temporariamente. Não há proibições, não existe certo ou errado. Tudo o que é considerado pecado se torna uma prática comum. Para alguns, isso é um símbolo de liberdade. Mas para outros, isso é um mergulho no completo caos. Muitos visitantes vão embora antes do fim da festa. Não porque estão cansados, mas porque não conseguem mais suportar a loucura que vem. As inscrições perdidas. Nos escombros de Sodoma, arqueólogos encontraram pedras com símbolos gravados. É estranho. E não faz parte de nenhum sistema de escrita conhecido, não é sumério nem egípcio. Os sinais são todos formas geométricas, parecem estrelas ameaçadoras. Especialistas acreditam que estes seriam registros secretos dos juízes de Sodoma, pactos proibidos, cerimônias ocultas ou fórmulas relacionadas ao movimento da lua. Outros estudiosos acreditam que são instruções sobre como controlar os recursos naturais, como betume e água subterrânea. Ninguém conseguiu decifrar esses símbolos até hoje. São gravadas em formato circular,
parecendo propositalmente sagradas ou ligadas ao céu. Muitos acreditam que essas pedras guardam o verdadeiro motivo da destruição de Sodoma. Conhecimento que não deveria ser brincado pelo homem. Essas misteriosas inscrições continuam sendo um enigma, um segredo que ainda não foi revelado, revelação do tempo. Os templos onde as mulheres realizavam rituais secretos. No meio de Sodoma, havia templos considerados sagrados, lugares onde o comum vira extraordinário. Aqui, nos altares dedicados a Ishtar, a deusa do amor e da fertilidade, eram realizados os rituais liderados por mulheres. Em todas as noites de lua cheia, elas se tornam sacerdotisas. Elas possuem um poder espiritual respeitado por todos. O design desses templos é impressionante. As colunas têm formato de tronco de árvore e o teto é aberto para que a luz da lua incida diretamente sobre o altar. Por dentro, as paredes feitas de metal brilhante cintilam, como se todo o lugar respirasse luz. Com cada movimento das tochas, o templo parece ganhar vida, iluminando-se, girando e quase dançando. Em toda noite de lua cheia, as mulheres das famílias ricas vestem túnicas azuis bordadas com prata. No meio da música e das orações, elas realizam rituais que dizem ser tão poderosos que até a terra parece tremer. Nas escavações, os arqueólogos encontraram pedaços de altar, recipientes de oferendas e estátuas femininas com postura autoritária, comprovando esses antigos relatos. Esses rituais não concedem apenas poder religioso, mas também político e social. Naquela época, essa liberdade era extremamente rara, tanto para as mulheres quanto para os países vizinhos. A própria ideia de que as mulheres tinham poder já era considerada uma afronta à ordem do mundo, às leis que punem a bondade. Em muitas civilizações antigas, ajudar o próximo era considerado sagrado. Mas em Sodoma, isso era um pecado punido com a morte. A lei da cidade era clara. Era proibido ter compaixão, proibido ajudar sem receber algo em troca. Imagine um viajante cansado caminhando há dias pelo deserto, esperando encontrar água e descanso diante da riquíssima cidade de Sodoma. Mas em vez de bondade, ele seria recebido com portas fechadas e olhares frios. Qualquer um que oferecesse ajuda, até mesmo um copo d'água, era imediatamente punido. Às vezes era espancado até morrer ou morto diante do público. Uma das histórias mais sangrentas é sobre Pelatite, uma jovem que teve compaixão de um mendigo faminto. Ela o alimentou em segredo e por isso foi condenada à morte. Ela foi pregada em uma parede coberta de mel e deixada para ser devorada por moscas e insetos até morrer. Essa lei é um retrato claro da alma de Sodoma, onde a bondade é considerada crime e a crueldade é a lei. E quando uma civilização começa a punir os bons, ela não apenas destrói sua própria moralidade, mas também o direito de existir como humanidade. Banquetes com comida preservada por décadas. Em Sodoma, eles se orgulhavam não só do luxo atual, mas também de preservar alimentos por décadas. Sim, você ouviu direito. Os habitantes de Sodoma sabiam armazenar alimentos que duravam quase uma geração inteira, e para eles, essa habilidade era um símbolo de poder. Devido ao alto teor de sal do Mar Morto e aos métodos cuidadosos de fermentação e armazenamento, as carnes, frutas e pães permaneciam frescos e saborosos mesmo após muitos anos. Nos palácios, durante os banquetes, as longas mesas de cedro eram cobertas de pratos luxuosos, repletas de carnes assadas seladas com betume, frutas mergulhadas em mel, pães misturados com ervas e vinhos envelhecidos por décadas em jarros selados com argila. Enquanto os convidados repousavam em sofás luxuosos, os servos traziam oferendas uma após a outra, um banquete de riqueza além de qualquer necessidade. Havia famílias que se orgulhavam de comidas preparadas ainda na época de seus bisavós, como símbolo de riqueza e luxo. Isso não é só lenda. Recipientes selados foram achados em escavações com alimentos quase intactos após séculos enterrados. Durante a época de seca, esse era o motivo pelo qual Sodom permanecia forte enquanto outros passavam fome. Mas como muitas civilizações, o excesso também trouxe a ruína. Numa sociedade que já não temia a fome, a disciplina foi desaparecendo aos poucos,
até que eles afundaram na própria ganância. A crueldade mostrada aos viajantes. Em Sodoma, ser estrangeiro era quase o mesmo que receber uma sentença de morte. As leis contra ajudar estrangeiros não eram apenas escritas no papel, elas se tornaram entretenimento. Sempre que um viajante chegava do deserto, os sinos da cidade tocavam. Mas isso não era um sinal de boas-vindas, era o sinal do início da tortura. Os estrangeiros que antes esperavam encontrar descanso nas grossas muralhas de Sodoma ficavam surpresos ao descobrir que eles seriam o espetáculo da noite. Os portões eram fechados e eles eram levados para o centro da praça. Lá, eles eram amarrados e forçados a dançar descalços sobre brasas quentes, enquanto eram ridicularizados e apedrejados pelos espectadores. O objetivo era não só machucar, mas humilhar e tirar a dignidade da pessoa. E o mais assustador de tudo é que eles faziam isso abertamente, sem se esconder, sem vergonha. Para eles, a crueldade não é maldade, é tradição. Uma sociedade que se diverte ao ver o sofrimento dos outros é uma sociedade que já não tem mais coração. E em Sodoma, a falta de compaixão virou lei e a desumanidade virou cultura. O tribunal onde criminosos julgam os inocentes. Em Sodoma, se você acha que os rituais deles já são estranhos, o sistema de justiça lá é ainda mais assustador. Um enorme prédio do tribunal fica no centro da cidade. Há colunas vermelhas feitas de mármore e paredes grossas que parecem gritar poder. Lá dentro lembra um palco de teatro. 5 juízes estão sentados em tronos altos, vestindo longas capas pretas com bordados dourados. O ambiente está cheio do cheiro de incenso. Não é só para a cerimônia, mas também para confundir os acusados e esconder o fedor da corrupção. Aqui, a verdade não vale mais nada. Um dos casos mais famosos é o dos comerciantes Elazar. Enquanto estava na cidade, ele deu comida a um mendigo faminto. Mas como isso era contra a lei, ele foi imediatamente preso e levado ao tribunal. Deram-lhe uma falsa escolha: entregar todas as mercadorias que carregava ou enfrentar um julgamento. Todos sabiam que em Sodoma, o julgamento era equivalente à tortura e à morte. Ele escolheu entregar suas mercadorias, mas logo descobriu algo ainda pior. O mendigo que ele ajudou era, na verdade, cúmplice dos juízes. Isso era apenas parte de um esquema sistemático de extorsão criado pelo próprio tribunal. Nesse sistema, os inocentes são punidos, enquanto os verdadeiros culpados, os próprios juízes, ficam mais ricos e ainda mais poderosos. Em Sodoma, justiça e maldade eram sinônimos. E quando o defensor da lei é o próprio monstro, ainda há esperança de salvar a cidade? Sacrifício humano em tempos de crise. Em tempos de crise, a verdadeira face de Sodoma se revela, e esta é a prova mais contundente de sua decadência no mal. Quando há uma seca severa ou um terremoto, eles não pedem ajuda a Deus. Em vez disso, eles fazem sacrifícios humanos. Debaixo do templo principal, há uma sala secreta onde somente os sacerdotes podem entrar. Descendo pela escada em espiral, você sente o ar ficando cada vez mais frio e o silêncio ficando mais pesado. A luz das tochas alimentadas por um mineral do Mar Morto fica azul como o fogo do inferno. No centro da sala, há um altar feito de pedra preta brilhante. Canais são esculpidos para o sangue das vítimas fluir, cada gota integra o ritual. Enquanto o sacrifício é realizado, o som dos tambores ecoa por toda a cidade. Um ritmo de medo que lembra a todos qual é o preço da salvação. Esses rituais não são apenas prova da maldade, mas de uma civilização que já abandonou sua própria humanidade. Eles sacrificaram seus próprios filhos em troca de paz e prosperidade. Neste ponto, Sodoma já não era apenas uma simples cidade do pecado. Agora era uma civilização que entregou sua alma em troca de riqueza. Por muitos séculos, a queda de Sodoma e Gomorra foi considerada apenas uma lenda, uma história de moralidade ou uma parábola religiosa. Mas agora, a ciência tem uma explicação que pode comprovar a tragédia mencionada no próprio livro do Gênesis. Em escavações perto do Mar Morto, arqueólogos encontraram uma espessa camada de cinzas, carvão e pedras derretidas que datam de cerca de 1700 a.C., época de Abraão segundo a Bíblia. Mas o mais surpreendente foi o resultado do teste.
Existem esferas microscópicas ou pequenos círculos minerais que normalmente só se formam quando ocorre uma explosão extremamente poderosa, um calor mais alto do que qualquer fornalha poderia produzir na Idade do Bronze. Em 2008, um grupo de cientistas apresentou uma teoria clara. Um asteroide ou cometa explodiu no céu acima do Vale de Sidim em uma explosão quase igual ao evento de Tunguska em 1908 na Sibéria, mas centenas de vezes mais forte. Em apenas alguns segundos, a onda de choque pulverizou toda a cidade. O calor da explosão, mais quente que a superfície do Sol, reduziu casas, muros e até mesmo as pessoas a cinzas em um instante. Em locais distantes, testemunhas podem ter visto uma coluna de fogo caindo do céu, seguida por uma nuvem em forma de cogumelo, como descrito no livro do Gênesis. De acordo com a Bíblia, Abraão viu das montanhas a fumaça subindo da terra como a fumaça de uma fornalha. E agora, especialistas acreditam que isso não é apenas um símbolo, mas uma verdadeira descrição de um acontecimento histórico. Até a conhecida história da esposa de Ló, que virou estátua de sal, está ganhando novo significado. Como a região do Mar Morto é rica em sal e minerais, o calor intenso da explosão pode ter carbonizado e coberto instantaneamente os corpos humanos. Por isso, até hoje, existem figuras de sal em forma de pessoas em pé ao redor daquele mar. A história de Sodoma é mais do que uma lição religiosa. É um aviso. Essas antigas cidades se tornaram símbolo da decadência moral de uma sociedade que acreditava que seu poder não tinha limites. Até hoje, a expressão corrupto como Sodoma ainda é usada em várias culturas, mesmo por pessoas que nunca leram a Bíblia. Mas talvez a lição mais dolorosa de todas seja esta: Sodoma caiu não por causa da tecnologia ou do poder, mas porque esqueceram a bondade. Acreditaram que o pecado não tinha consequências, que a liberdade era ilimitada e que Deus não existia observando. E se pensarmos bem, nesta época de extremo luxo, tecnologia avançada e desejo incessante por conforto, não estamos também, pouco a pouco, nos tornando como Sodoma?